Olá, vamos dar início agora à nossa aula de revisão. A gente vai passar por alguns aspectos mais importantes das 4 unidades que vocês já têm aí com vocês e com certeza já deram uma lida em todo o conteúdo. Na unidade 1, a gente falou simplesmente sobre as propriedades geométricas das seções transversais. Essas propriedades depois vão ser utilizadas lá nas outras unidades, por isso que essa é a primeira unidade e é importante que a gente entenda de forma correta todos esses conceitos. Então, nós passamos aí por centro de gravidade e centroide, depois falamos sobre os momentos de primeira ordem e momentos de segunda ordem, falamos um pouco sobre os produtos de inércia e os eixos principais de inércia. Aqui na nossa aula de revisão, eu me concentrei no tópico 1 e 2, para a gente entender quais são esses conceitos de centro de gravidade e momentos de primeira e segunda ordem. O produto de inércia, depois vocês vão precisar para achar os eixos principais de inércia. Então, o que é o nosso centro de gravidade? Então, imaginando que nós temos aqui um corpo. Esse corpo, ele só é corpo porque ele tem várias partículas entre si, ligadas entre si, que formam um corpo. Cada partículazinha dessa, ela está submetida à força da gravidade. Então, em cada partícula ali dentro do corpo, eu vou ter uma força de atração para o núcleo da Terra, que é a nossa força de gravidade. Se eu pegar todas as moléculas, eu posso imaginar que todas essas forças elas vão ser paralelas entre si e todas vão ter o mesmo valor, porque se eu considerar que todas as moléculas possuem a mesma massa, elas vão ser atraídas pela mesma maneira pela força da gravidade. Então, qual que é a ideia, do centro de gravidade? É eu pegar todas essas forças de cada uma dessas moléculas e aplicar num único ponto, que é o ponto G, que é o centro de gravidade. E vai ser a partir desse ponto que eu vou indicar a força-peso, por exemplo, a força que atrai essa partícula inteira, esse corpo inteiro, com a força da gravidade. Então é muito interessante que a gente faça isso para que a gente não tenha que ficar trabalhando com essas forças pequenininhas. Então eu concentro todas elas num único ponto. O que é importante? Quando eu concentro forças em um único ponto, o movimento do corpo tem que ser o mesmo. Então, se o corpo só está caindo, se eu concentro a força no único ponto, ela também só pode cair. Ela não pode cair e girar, por exemplo, em torno de nenhum ponto. Então, essa é a propriedade do centro de gravidade, é eu transformar um sistema de forças em uma força única que vai traduzir o mesmo movimento ao corpo do que todas essas forças traduziriam, tá? Então, os pesos dos pontos materiais que compõem o corpo compreendem um sistema de forças paralelas. Então, todas as forcinhas, umas paralelas às outras. Esse sistema pode ser substituído por um único peso resultante aplicado num ponto específico. Esse ponto específico é o nosso centro de gravidade, sem que o efeito translacional e rotação do corpo seja modificado. Então, se o corpo está tendo um certo movimento e eu quero traduzir esse movimento para um único ponto, ele precisa continuar traduzindo o mesmo movimento. Essa é a ideia central. Então, tal ponto em que aplicamos o peso resultante é chamado de centro de gravidade. E aí, esse centro de gravidade ele pode ser entendido também para áreas. E aí, na área, a gente tem o centroide. O centroide é a mesma coisa do que o centro de gravidade. É aquele ponto que, se eu aplicar a força, o movimento do corpo não se altera, beleza? Bom, passando o centro de gravidade, a gente tem o momento estático ou momento de área. Por que momento de área? Eu vou pegar ali uma área e multiplicar por uma distância. Essa é a ideia do momento de área. Lembra, do momento de uma força? Momento de uma força é força vezes distância.
Então, o momento de área é área vezes distância. E a gente vai ter que usar essa propriedade em algumas situações, então a gente precisa deduzi-la, beleza? Então, para um elemento infinitesimal dA, que é aquele dx, dy, podemos calcular seu momento de área em relação ao eixo x. Eu pego dA e multiplico pela distância até o eixo x, ou seja, essa distância y. Então, o momento de área em torno do eixo x é o y vezes aquele dAzinho. A mesma coisa em torno do eixo y, só que a distância agora, ó, é x. Então, o momento de área em torno do eixo y é x vezes o dAzinho. Só que eu só estou fazendo isso para aquele pedacinho de área, mas eu quero para a área inteira. Se eu quero para a área inteira, eu tenho que pegar isso aqui e fazer o quê? Uma integral. Quando eu integro na área, eu estou somando todas aquelas áreas pequenininhas. A integral é uma soma de infinitesimais. Então, o somatório de todos os elementos infinitesimais é o valor do momento estático ou o momento de primeira ordem. Então, para vocês calcularem o momento de primeira ordem, vocês vão ter que pegar um dAzinho, a distância até o eixo que você quer considerar e fazer essa integração na área, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Depois do momento de primeira ordem, nós temos o momento de segunda ordem, que é o momento de inércia. Por que ele é chamado de momento de segunda ordem? Porque ao invés de eu simplesmente multiplicar pela distância, eu vou multiplicar pelo quadrado da distância. Eu tenho que elevar essa distância ao quadrado. Por isso que ele chama momento de segunda ordem. Então, semelhante ao momento estático, aqui precisa se elevar a distância do elemento diferencial ao quadrado, ó, y ao quadrado, x ao quadrado. Para eu calcular o momento de inércia, o momento de segunda ordem, eu vou fazer a soma, eu vou fazer a integral na área. Esse momento de inércia, ele dá para a gente a tendência de giro da área em relação ao eixo. Então, se a gente lembrar lá da física, a inércia é, quanto maior a inércia de um corpo, por exemplo, mais difícil é eu colocá-lo em movimento e mais difícil é eu parar o seu movimento. O momento de inércia é a mesma coisa, só que é a rotação em torno de um eixo. Então, quanto maior o momento de inércia em relação ao eixo, mais difícil é eu colocar a área para rodar em torno desse eixo. Isso pra gente vai ser traduzido lá na frente como a dificuldade que eu tenho de fletir a área em torno de um eixo, ou seja, quanto maior o momento de inércia, melhor a resposta da estrutura em relação à flexão. Então, o momento de inércia, ele mede essa tendência de giro, tendência de deformação de uma área em torno de um eixo. Então, o momento de inércia mede a distribuição da área em torno de um eixo, sendo assim, quanto maior for o momento de inércia de um corpo, mais difícil será fazê-lo girar em torno desse eixo. Um resumo aqui do que eu acabei de discutir com vocês. Bom, e aí a gente entra na unidade 2. A unidade 2 a gente vai entender sobre esforços internos em estruturas isostáticas. Então, nós temos as nossas estruturas que são compostas por áreas. Então, toda a estrutura vai ter uma área de seção transversal, onde vocês vão aplicar os conceitos da unidade 1. Essa estrutura, ela primeiro, para conseguir ter, né, a sua funcionalidade, ela precisa estar em equilíbrio. Eu tenho uma casa, a casa precisa estar parada. Eu tenho uma máquina, a máquina precisa estar parada. Então, eu preciso entender sobre o equilíbrio de forças, tanto em nós quanto de corpo rígido, né? Quando a gente entende a estrutura como um todo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre treliça, sobre esse tipo de estrutura que é um pouco mais especial. No terceiro ponto, a gente vai definir os esforços internos. Então, quais que são os esforços internos que aparecem em uma estrutura que já está em equilíbrio? E aí, por fim, o 4 e o 5º seriam os diagramas desses esforços. Então, eu achei o esforço, eu consigo desenhar essa distribuição dos esforços ao longo da estrutura. Aqui na nossa revisão, eu vou me concentrar nos 3 primeiros pontos, porque é importante que vocês tenham a definição de esforço interno, porque aí depois é só mais a parte matemática do problema. Então, primeiro, né, o que é o equilíbrio estático?
Dizer que uma estrutura está em equilíbrio estático significa que ela não vai andar em nenhuma direção, então eu não vou ter nenhuma força puxando ela ou empurrando ela em nenhuma direção. E além disso, ela não pode girar em torno também de nenhuma direção. Ela não pode ter movimentos de giros e nem movimentos de translação. Então, o somatório de forças tem que ser zero e o somatório de momentos tem que ser zero. Fisicamente, significa que a estrutura está em repouso e deverá permanecer assim ao longo da sua vida útil. Se a gente está falando no espaço, eu tenho que garantir que ela não ande em nenhuma direção, nem em X, nem em Y, nem em Z, e que ela também não rotacione em torno de nenhum eixo, nem do eixo X, nem do eixo Y, nem do eixo Z. Mas para facilitar um pouco, os nossos problemas aqui são problemas planos. A gente consegue estudar a estrutura no plano XY. No plano XY, o que a gente tem que garantir? Que o somatório de forças em X seja em zero, ou seja, ela não pode andar em X. O somatório de forças em Y seja zero, ela não pode andar em Y. E o somatório de momentos em torno do eixo Z seja zero, ela não pode rotacionar em torno do eixo Z. Bom, as treliças, elas já são estruturas um pouco especiais. Nós temos que garantir esse equilíbrio externo de qualquer maneira. Esses três somatórios que a gente acabou de fazer, eles aparecem na treliça para equilibrá-la como um corpo por inteiro. Mas a treliça é um sistema que ele é reticulado. É composto, por elementos de barras unidas entre si. Normalmente essas ligações se dão por rebites ou parafusos. E aí, quando eu tenho essas ligações dessa maneira, eu só tenho desenvolvimento de forças nas barras da treliça. E aí a treliça, ela tem essa vantagem, por exemplo, em relação a uma viga. A treliça é uma estrutura mais eficiente do que as vigas, por exemplo, quando a gente quer vencer grandes vãos. Então, elas são muito utilizadas, por exemplo, em coberturas, em vigas de pontes, em guindastes, que são estruturas que precisam vencer aí grandes vãos. Então, são executadas por estrutura metálica ou madeira, pela maior facilidade de pré-fabricação e facilidade em construir as ligações entre as barras, tá? Nas treliças, a gente tem duas hipóteses fundamentais que a gente sempre tem que seguir. Os nós, eles são rotulados. Então, todas as barras aqui, elas não absorvem momento no nó, beleza? E as forças, elas têm que ser aplicadas nos nós. Fazendo isso, a gente garante que dentro da treliça só vão aparecer esforços normais, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses esforços. Então, esses esforços internos são as forças internas que aparecem na estrutura para manter o equilíbrio interno. Então, eu vou pedir para que vocês façam uma abstração comigo. Imagine que vocês estejam segurando aquelas buchas de banho, que são todas furadinhas, aquelas esponjas, né? Vocês podem segurar essa esponja de maneira que ela vai estar em equilíbrio externo. Então, vamos supor que eu estou puxando para um lado, igual eu estou puxando para o outro, e ela não vai andar em X nem em Y, mas ela pode arrebentar. É fácil a gente imaginar que à medida que eu aumento essa força, eu começo a arrebentar aquelas ligações da esponja. Essas ligações que eu arrebentei são os esforços internos. São as forças que aparecem internamente à estrutura para que ela não rompa, para que ela não se degrade quando eu aplico uma força externa, por mais que externamente ela esteja em equilíbrio. Então, as estruturas são confeccionadas e projetadas para permitir o caminhamento dos esforços. Então, essas forças, elas têm que passar por dentro das estruturas e têm que ser suportadas pelas estruturas. Sendo assim, aparecerão esforços internos que mantêm a estrutura em equilíbrio interno. Logo, o objetivo final será garantir o equilíbrio externo e o equilíbrio interno. Então, quais são essas forças que aparecem para garantir esse equilíbrio interno? Nós temos o esforço normal, que é a força que aparece lá nas treliças. Então, o esforço normal, ele tende ou a tracionar ou a comprimir a estrutura. Ele é sempre aplicado perpendicular à seção.
Nós temos o esforço cortante, que vai tender a cisalhar a estrutura, a cortar mesmo, como se eu estivesse cortando um pão aqui com uma faca, né? Eu corto e aí aparece o esforço cortante. O momento fletor, ele tem essa tendência de girar a estrutura em torno de um eixo. Então, ele flete a estrutura, ele gira. Parte da estrutura vai estar tracionada, parte da estrutura vai estar comprimida. E o momento torsor, que tem a tendência de torcer a estrutura em torno do seu eixo, tá? Então, nós temos esses 4 esforços: esforço normal, esforço cortante, momento fletor e momento torsor. E na unidade 3, nós vamos conversar agora sobre as tensões e deformações normais nas estruturas. Na unidade 1 e 2, a gente focou tanto nas características geométricas das estruturas, quanto nas estruturas em equilíbrio. Tanto o equilíbrio externo, quanto em equilíbrio interno, e aí assim descobrindo os esforços internos. Agora a gente vai voltar a ver as estruturas como corpos deformáveis que são. Toda a estrutura se deforma em grande ou pequeno grau. Então, existem 2 tipos de tensões e de deformações: as normais e as de cisalhamento. Nessa unidade, vamos falar das tensões normais. Para isso, a gente vai entender um pouco do conceito de tensão, deslocamento e deformações, falar sobre as forças axiais que desenvolvem tensões normais, a flexão, né, o momento fletor, que também desenvolve deformações normais, e a gente vai falar um pouquinho sobre deformação em vigas, sobre a linha elástica, que é uma forma da gente calcular deslocamentos em vigas. Então, primeiro, o que é tensão, né? Tensão nada mais é do que o esforço solicitante distribuído numa área. Nós temos 4 esforços e 2 tensões. Obviamente, 2 esforços vão desenvolver um tipo de tensão, 2 esforços vão desenvolver o outro tipo de tensão. Então, quando o corpo está submetido a uma carga externa, quando um corpo está submetido e é seccionado, há uma distribuição de forças que age sobre a área seccionada e que mantém o segmento do corpo em equilíbrio. Então, quando eu passo aquele corte ali, vão aparecer forças internas que ligam a parte de baixo do corpo com a parte de cima do corpo para ele não se degradar. A intensidade dessa distribuição de forças a gente chama de tensão. Então, eu posso ter forças tanto normais à seção, perpendiculares, né? Uma força normal é uma força perpendicular à seção, quanto forças tangentes, paralelas à seção. Então, a força que atua perpendicular ao plano é dita força normal, que é essa nossa FRX aqui, ó, na direção do eixo X. Já as forças que atuam paralelamente ao plano são ditas forças de cisalhamento, que seria a FRZ na direção Z e FRY na direção Y. Então, aqui a gente está lidando com o corpo em 3 dimensões. Como que eu vou calcular as tensões devido a essas forças, que seria a tensão normal σx e as tensões de cisalhamento τ? Eu vou pegar o valor da força e vou dividir pela área onde essa força está atuando. Então, as tensões que atuam perpendicularmente ao plano são chamadas de tensão normal, nosso sigma, é esse símbolozinho grego. E a tensão que atua paralela ao plano da seção transversal é chamada de tensão de cisalhamento, esse τ, esse nosso símbolo grego, que é simplesmente eu pegar o valor da força e dividir pela área. Até esse ponto eu estou falando de tensões médias. Eu peguei o valor da força, dividi pela área, achei uma tensão média. Bom, agora a gente vai começar a entrar nos esforços solicitantes que desenvolvem essas tensões. Então, para as forças axiais, a gente vai ter desenvolvido ali dentro da estrutura tensões normais. Então, esforços axiais ou normais são forças que incidem a 90 graus da seção transversal do elemento. Esses esforços podem ser de tração, quando o elemento é esticado,
ou de compressão, quando o elemento é empurrado, é comprimido. Levando em consideração o princípio de Saint-Venant, que vocês viram lá na apostila, nós temos que a tensão é o valor do N dividido por A. Então, a tensão desenvolvida pelo esforço normal é a tensão média. O Saint-Venant, ele viu isso a partir dos experimentos dele. Ele percebeu que à medida que ele ia entrando aqui na peça, as tensões se uniformizavam, porque as deformações se uniformizavam. Então, eu posso falar que sim, a distribuição de tensão devido ao esforço normal é uma distribuição média, dada pelo valor do esforço normal dividido pela área. Bom, já a flexão vai acontecer quando a gente tem momento fletor. Flexão é um conceito importante usado no projeto de componentes estruturais como vigas e eixos. No geral, estruturas que consistem em elementos lineares, delgados, dispostos na horizontal, que suportam predominantemente esforços verticais. Então, uma viga é um elemento na horizontal que suporta esforços na vertical. Ali a gente vai ter o aparecimento de momento fletor. Por conta dessas cargas, essas vigas desenvolvem esforço cortante e momento fletor nas seções internas. Então, eu coloco uma força aqui, lá na seção interna vai aparecer uma força de cisalhamento e um momento fletor. O momento fletor, ele vai desenvolver tensão normal dentro da seção. É importante a gente lembrar que esses esforços variam ao longo da estrutura. Então, por exemplo, para essa viga aqui, eu tenho valores de esforço cortante variando ao longo da estrutura e de momento fletor também variando ao longo da estrutura. É importante que a gente encontre qual que é a magnitude máxima desses esforços. E esse passo a passo aqui vocês aprenderam a fazer lá na unidade 2. Bom, então, o momento fletor, ele vai desenvolver também tensão normal. Só que a tensão normal, devido ao momento fletor, ela não é uniforme igual à tensão devido ao esforço normal. Ela varia linearmente com a altura da seção. Ela é 0 na linha neutra e um valor máximo nas extremidades. Eu calculo essa tensão a partir da fórmula da flexão. Tensão é igual ao momento vezes a distância do centroide, que eu quero calcular a tensão, dividido pela inércia da seção, que a gente aprendeu a calcular lá na unidade 1. Então, a tensão normal, o M é o momento fletor, o Y a distância entre o ponto até a linha neutra e o I o momento de inércia da seção transversal. Bom, e por fim, a linha elástica, ela vai dar pra gente uma ideia de como a estrutura está se deformando, beleza? Então, os elementos estruturais, quando solicitados por carregamento, sofrem deformação. No caso de vigas, solicitadas por carregamentos verticais, dizemos que ela sofre uma deflexão. O cálculo dessa deflexão é importante na análise dos projetos. Existem especificações que impedem o desenvolvimento de deformações muito grandes. Então, se eu tenho uma viga que deforma muito, ela pode atrapalhar, por exemplo, a abertura de uma porta. Então, existem aí limites superiores nesses valores de deflexão. Então, grandes deflexões são desagradáveis, como eu acabei de comentar. Podem causar fendas nos tetos, nas paredes, levando à depreciação da edificação, perda da funcionalidade ou vibrações indesejadas. Então, para a gente analisar essa deflexão, que é o quanto a linha neutra da estrutura abaixou, ó, na hora que eu aplico uma força P, essa estrutura se deforma. Eu preciso saber como que ela se deformou. É a partir da linha neutra que a gente consegue encontrar esse valor de deflexão. Então, para análise da deflexão e inclinação sofrida, utiliza-se a linha elástica, que é o diagrama da deflexão, que passa pelo centroide de cada área, que a gente também chama de linha neutra. Então, a linha neutra que antes era reta, ela passa a ter uma deflexão. Eu preciso calcular qual que é esse deslocamento e também qual que é essa rotação, qual que é o ângulo entre a horizontal e agora a nova deformada da viga. Esse valor máximo a gente chama de flecha e ela é determinada por códigos de projeto.
E por fim, na nossa unidade 4, a gente viu já agora sobre tensões de cisalhamento. Então, os últimos 2 esforços que faltam são o momento torsor, ou a torção, e o esforço cortante, a força cortante. Eles vão desenvolver tensões de cisalhamento. Além disso, é interessante que a gente aprenda como que a gente vai fazer se eu tiver vários esforços numa mesma sessão. E, por fim, como que se dá a flambagem de colunas. Então, o momento torsor ocorre, quando uma barra é submetida exclusivamente a momentos em torno do eixo longitudinal. Então, aqui a gente consegue ver que eu estou rodando essa peça em torno do eixo longitudinal dela. Então, eu falo que ela está sujeita a um momento torsor, a um torque. Elementos sobre torção são encontrados em muitas aplicações da engenharia, principalmente em eixos de transmissão de automóveis. Então, a partir do momento que eu aplico essa torção, eu posso transferir potência aí em eixos. Bom, já a tensão de cisalhamento é aquela que se desenvolve paralela à seção transversal. Ela tem essa tendência de cisalhar a peça. Então, quando a gente vê uma abertura dessa maneira aqui, como se fosse um corte, significa que a gente tem um esforço cortante aparecendo ali na peça. Diferentemente do que se observa na tensão normal, a tensão de cisalhamento quase nunca pode ser aproximada pela tensão média. Então, se a gente calcular a tensão máxima devido ao cisalhamento, a gente vai descobrir que ela é 50% maior do que a tensão média. Então, aqui não é simplesmente pegar o valor do V e dividir pela área, a gente tem que utilizar a fórmula do cisalhamento. Em alguns casos, como conexão de parafusos, onde a área da seção transversal é bem pequenininha, essa aproximação pela tensão média pode até ser utilizada num primeiro momento, mas é interessante que a gente verifique se essa tensão média não está muito aquém da tensão máxima que pode acontecer ali dentro da seção. Então, o que acontece quando a gente tem esforços combinados, Na maioria das vezes, eu não vou ter só momento fletor ou esforço normal ou força cortante, eu vou ter todos acontecendo ao mesmo tempo. Aqui na resistência dos materiais, a gente está trabalhando com estruturas em pequenas deformações e pequenos deslocamentos. Por conta disso, a gente pode aplicar a superposição dos efeitos. Então, na maioria das vezes, a seção transversal de um elemento está sujeita a vários tipos de cargas que se desenvolvem. Esforço normal, cisalhamento, momento fletor e momento torsor simultaneamente. Para encontrar as tensões resultantes em um elemento submetido a várias solicitações, a gente utiliza o método da superposição, que seria: eu tenho uma viga que está submetida a uma força P, que na verdade é uma soma de uma força P1 com uma força P2. Eu posso calcular o efeito da força P1 sozinha e depois eu somo pelo efeito da força P2 sozinha. Então, quando a gente for aplicar a superposição de efeitos nos casos das tensões, o que eu vou fazer? Se eu tenho tensão normal devido à força normal, eu vou calcular a tensão pela força P, pela fórmula P sobre A. Se eu também tenho momento fletor, eu vou calcular a tensão pela fórmula MY sobre I. E eu vou somar essas tensões. A mesma coisa com o cisalhamento. Se eu tenho a tensão devido ao esforço cortante, eu calculo para o esforço cortante, calculo para o momento torsor e somo as contribuições. Então, o princípio da superposição afirma que a tensão ou deslocamento resultante no ponto pode ser determinado se antes se determinar a tensão ou deslocamento por cada componente da carga agindo separadamente sobre o elemento. Então, a gente aplica as fórmulas que a gente aprendeu isoladamente e depois a gente soma os resultados. Sendo assim, a tensão ou deslocamento resultante é determinado pela soma algébrica das contribuições causadas por cada uma das componentes de carga. Então fica mais fácil, Ao invés de a gente ter que trabalhar com todo mundo junto, a gente trabalha com cada um separado e soma os resultados no final. E por fim, um tópico especial aqui é o tópico de flambagem de colunas. Então o que acontece? Se eu tenho um elemento reto
e eu submeto ele à compressão, vai chegar um momento aonde eu vou chegar numa carga que a partir do momento que eu continuo comprimindo, eu tenho um deslocamento lateral da peça. Esse deslocamento lateral a gente chama de flambagem. Aqui a gente tem uma junção de força normal e de momento fletor. Então, nas colunas, que são elementos retos e esbeltos, carregados por compressão, pode ocorrer uma falha por flexão ao invés de falha por compressão. Geralmente, quando a gente puxa, quando a gente estica uma peça, ela vai falhar por força normal, ela vai arrebentar. Mas na compressão não, ele pode não falhar por compressão, e sim por esse deslocamento lateral. Esse fenômeno a gente dá o nome de flambagem, que pode ser definido como deslocamento lateral relativamente grande e súbito de uma coluna, em decorrência desse aumento dessa carga de compressão. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com peças comprimidas, porque além de estudar as tensões normais que aparecem ali dentro devido a essa compressão, eu tenho que tomar cuidado para a peça não sofrer o fenômeno da flambagem. Bom, e dessa maneira a gente encerra aqui a revisão do nosso conteúdo, da nossa disciplina, e eu deixei 3 livros base aqui para vocês utilizarem para aprofundar nos estudos de vocês. Então, Mecânica dos Materiais, do BIR, o Mecânica Vetorial para Engenheiros, também do BIR. Nesse livro a gente estaria mais no módulo 1 e 2, e esse livro na unidade 3 e 4, e a Mecânica dos Materiais do GERI, que também está concentrado mais aí nos módulos 3 e 4. Eu deixei aqui para vocês todas essas recomendações. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado aí da nossa disciplina e vejo vocês em um próximo momento. Abraços!